Olá, pessoas bonitas, interessantes e inteligentes do canal Adejana Meireles, tudo bem com vocês? Estamos aqui no dia 22 de novembro de 2025, dia do músico e das musicistas, um dia muito especial e também marca o dia da prisão de certas pessoas que tentaram dar o golpe no Brasil. E hoje, às 6 horas da manhã, foi decretada a prisão preventiva, né, dessas pessoas que tentaram violar os seus dispositivos, né, suas tornozeleiras, enfim. E hoje a gente celebra também, né, além do Dia do Músico, esse dia emblemático para a nossa história, para a história do Brasil, né, o Brasil em que a sua democracia foi forte o suficiente para embargar, para acabar, para amortizar um golpe que vinha se estruturando, né, em discursos de ódio desde 2018, né, desde 2016. E aí ele se efetivou nas urnas em 2018, e aí nós podemos conferir o desastre, né, o desenrolar desse plano que quase nos levou à bancarrota histórica novamente, né, o declínio. E graças a Deus nós nos unimos e conseguimos, né, apesar da máquina estar na mão deles, né, nas mãos deles, conseguimos eleger o candidato oponente. E hoje nós podemos conquistar muitas coisas, muitos direitos, né? E inclusive a COP30, que aconteceu e finalizou ontem aqui em Belém do Pará. Nós do Pará estamos muito orgulhosos da nossa terra, da nossa cultura, da nossa gente, dos nossos artistas. Estamos muito orgulhosos da organização da COP. Nós estamos muito orgulhosos da equipe política que esteve à frente, né, que se empenhou para que a COP acontecesse com toda a estrutura necessária. Então, eu, enquanto artista e educadora, eu me sinto valorizada, né, nessa COP. E é óbvio, nós vivemos numa democracia e numa jovem democracia que é o Brasil. E é muito importante que a gente sempre pense que vai melhorar, que ainda tem muita coisa para melhorar, aliás, ainda tem muita coisa para se fazer. E nós vamos conseguir. Não são só os políticos, eles nos representam, eles, através do nosso voto, eles vão nos representar. Mas nós também precisamos cobrá-los, nós também precisamos estar atentos se eles estão indo em uma direção coerente àquela que nós pensamos, certo? Então, assim, hoje, vários motivos para comemorar, inclusive o exitoso lançamento do videoclipe da canção inédita e autoral Vitória Tão Régia. E é para isso que eu vim aqui, né? Além de terminar alguns comentários do trabalho Benevides, um conto de flores, um canto de liberdade, fazendo ali, né, um paralelo entre os dois trabalhos, nós viemos falar, né, o que a memória ainda me traz, de Vitória Tão Régia, que é recente, que foi lançada para a ocasião da COP30, que foi essa grande conferência que reuniu líderes importantes do mundo inteiro, né, e que regem a economia do planeta. Eles regem a economia do planeta, estão submetidos a uma economia de mercado. Nós estamos todos inseridos nesse processo de mercadologia, do capitalismo, e não diferente, o capitalismo, desde quando ele existe, ele vem explorando os recursos naturais e explorando também as pessoas no sentido da sua mão de obra, o que ela tem a oferecer para o capitalismo, inicialmente pensando de uma maneira escravocrata, porque isso também é capitalismo, né? Então não nos iludamos e não sejamos inocentes em pensar que o capitalismo é bonzinho, que só através do sistema capitalista que nós vamos ter a chance de conquistar alguma coisa. Não é assim. O capitalismo ele já nasceu predatório e já nasceu para beneficiar as elites. Então, assim, tomemos cuidado com as colocações que nós fazemos e devemos buscar conhecer mais, né? Entender mais, estudar mais, é importante. É por isso que a escola se faz necessária. E agora, assim, a gente, né, buscando uma leveza nesse papo, assim, estou tomando um cafezinho, acabei de tomar um cafezinho com pupunha, né, uma iguaria aqui no meu estado, uma fruta que a gente cozinha com sal e come com café. E é maravilhosa, também oriunda de uma palmeira. Nós somos ricos em palmeiras, em diversidade de palmeiras aqui no Pará. Temos inúmeras, né, da mesma família até, né, das mesmas, são primas, irmãs. E os frutos são deliciosos, saudáveis. Então a pupunha, ela faz parte do nosso café da manhã, né? Está na época da pupunha. E faz parte do nosso café da tarde também. Que maravilha, me deliciei com uma pupunha assim, incrível ainda agora. Estou aqui com o meu brinco de arara vermelha, ok? Trago as palmeiras aqui na minha vestimenta e vim falar de uma maneira
claro, muito crítica também com vocês a respeito da COP30, que foi um evento muito importante, mas que traz sim negociações. A gente vê como pauta o meio ambiente, mas a gente traz as negociações. Como que vai ser? Nós precisamos fazer alguma coisa, né, para realmente equilibrar ou tentar ainda correr atrás do equilíbrio climático do planeta. E a Amazônia como protagonista, Belém do Pará como a capital da COP30 e a capital do Brasil nesse protagonismo, esse período, foi palco dessas negociações. Porque, gente, o capitalismo, a predação, as indústrias já estão na floresta. Elas já estão corroendo o nosso território há muito tempo. E existem governos que facilitam essa corrosão, que facilitam essa exploração, que facilitam realmente essa devastação do nosso território, das nossas florestas, da floresta amazônica. E existem governos que realmente estão interessados em mitigar, em reduzir esses impactos, né? Então, se nós tecermos comparativos, aqueles governos mais voltados à direita e ao capitalismo, né, predatório, eles tendem a entregar o nosso território e trazem no seu discurso, como foi o senhor que foi preso hoje, dia 22, né, por ter violado a sua tornozeleira eletrônica. Ele falava textualmente que era preciso explorar a Amazônia e também reduzia em seus discursos a importância dos povos indígenas, né? Inclusive quase dizimou com sua negligência e talvez mau intento o povo Yanomami e muitos outros povos da nossa floresta, do nosso território. Então, assim, estava em curso, sim, uma ocupação da Amazônia muito provavelmente pelo governo americano, norte-americano, no caso. Então, assim, nós precisamos estar atentos em quem nós vamos votar. Precisamos dar importância aos nossos estudos, a estudar economia, geopolítica, história do Brasil, história global. É muito importante, gente, a gente estudar, porque nós não caímos nessa esparrela e nós somos agentes de mudar os rumos do Brasil. A gente não pode entregar para aqueles que fazem politicagem, que vendem o nosso território e que vão nos explorar. A gente precisa analisar o quadro político. Eu sei que ele não é dos melhores, né? O Brasil, ele foi forjado nessa malandragem, né, que veio desde Portugal, com a corte, com tudo. Ele foi forjado. A nossa estrutura, ela é corrupta desde as primeiras camadas da sociedade, as camadas mais baixas, até as elites. Nós temos presença de corrupção e até o jeitinho brasileiro ilustra isso. O que é o jeitinho brasileiro? É uma maneira de burlar, é um crime para tirar vantagem. Então, assim, gente, vamos analisar o global. E aí a gente pode entender que esta COP já teve um discurso bem diferente, já teve uma coerência no sentido de não privilegiar os centros do Brasil, né? Os centros que geralmente estão ali nos holofotes e sempre roubam recursos dos outros lugares, das outras regiões, como Nordeste e Norte, num discurso xenofóbico, em que nós, por exemplo, dizem que nós moramos no fim do mundo justamente para não nos dar atenção. E justamente quem nos deu atenção foi um governo de esquerda, né? Desde que o Lula teve o seu primeiro mandato, ele voltou os seus olhos para a região Norte e para a região Nordeste. E nós estamos vivendo uma revolução lenta desde então, desde lá, até chegarmos na COP30, quando nós sofremos todo tipo de ataque, porque pessoas de lá, governantes de lá, comunicadores de lá, do Sul, Centro-Sul, queriam o evento para lá e não conseguiram, né? Então, mas foi muito importante essa decisão política e os recursos que vieram para cá, para Belém, foram determinantes para que nós realmente tivéssemos e incorporássemos a importância que nós já temos. E muitos olhares foram modificados em relação à nossa região, olhares preconceituosos que antes, né, atendiam por discursos que nos colocavam, né, como se fôssemos selvagens, inferiores. Esses olhares modificaram a partir desse evento. Muita gente torceu o nariz, muita gente ficou chateada por conta da COP ter sido aqui, mas muita gente gostou, valorizou, conheceu e vai levar uma realidade diferente, uma experiência diferente do que aquilo que ouviu, certo? Então, assim, sem mais delongas, gente, eu estou muito feliz. A COP terminou ontem. Ontem, sexta-feira, dia 21, eu estava lá em Mosqueiro, fui passear com meu pai e não pude ir aos dias da COP porque estava trabalhando, né, um trabalho incessante na rede estadual de ensino. E agora, com esse feriado, deu uma trégua e a gente pôde realmente parar
para fazer as nossas coisas, para descansar, né? E agora eu estou aqui para falar de COP30, como já falei, para falar de Vitória Tão Régia e todo o processo de gravação da música e gravação do videoclipe. Para tratar um pouco também sobre Benevides, um Conto de Flores, um Canto de Liberdade, né? Nós já iniciamos essa história desde lá. Benevides, um Conto de Flores, um Canto de Liberdade, nós já trouxemos, né, a formação étnica do município de Benevides, que é um recorte da macroformação do Brasil, a macroformação étnica do Brasil, porque todo o território brasileiro estava ocupado por indígenas, né, que quem chegou aqui foi o europeu, encontrando os indígenas e quase os dizimando, tendo em vista que os indígenas não se adaptaram ao trabalho forçado, porque eles tentaram de tudo, e os indígenas não se adaptaram a esse estilo de vida sem dignidade. Os negros africanos foram trazidos da África, que já tinha uma outra dinâmica e perspectiva cultural, que existiam lá impérios e também existiam sociedades escravocratas. Então esses negros eles foram trazidos para cá e sucumbiram à escravidão aqui, não sem resistência, resistiram, né? Então o Brasil é território indígena e um território também dos afro-brasileiros que aqui se estabeleceram, se multiplicaram. E a nossa sociedade é miscigenada no sentido de estarem presentes esses DNAs diferentes, né? Eu posso falar que na minha família eu tenho caboclos, eu tenho indígenas e eu tenho negros. O meu DNA ele é forjado nessas matrizes e também, claro, tem o europeu. Meu avô era filho de portugueses. Né? Então, na minha aparência também eu trago, apesar da pele clara ter se sobressaído um pouco, essa pele clara, esse olho claro, mas os meus traços não mentem, né? Eu tenho traços do povo africano, né? Então, traços no meu corpo, traços no meu rosto, eu carrego isso comigo e eu tenho essa consciência, né, de que a importância de você saber quem é, de você ter ideia da sua ancestralidade, de você enxergar isso e de você rechaçar discursos preconceituosos, de você entender o seu lugar dentro da nossa sociedade. Deixa eu tomar o meu café, que já falei demais, eu preciso tomar o meu café. Então, Benevides, um Conto de Flores, um Canto de Liberdade, já trouxe, né, toda essa caracterização, toda essa ambientação, porque eu trouxe um afro-brasileiro e uma indígena, né, representações. Dois amigos meus que já fazem trabalhos comigo e cada um representou uma etnia, né, uma etnia negra e outra etnia indígena, nessa fusão. E eu, né, representando essa mistura de etnias, essa mistura de DNAs que a música traz, né? Meu pai é negro, minha mãe era filha de portugueses, né? Filho de portugueses. E também minha avó materna era uma cabocla ribeirinha do interior do Pará, de Abaetetuba. Então isso é o resumo da nossa história, a gente não tem para onde fugir e nós precisamos defender a nossa bandeira cultural, a nossa bandeira formativa, né? Os povos que nos formaram e principalmente aqueles que foram invisibilizados e que são discriminados, tá? Já em Vitória Tão Régia, gente, eu fiz o convite para minha amiga Márcia Huayna Cambeba, né? Vitória Tão Régia é uma música já antiga, viu? Na casa dos meus 22 anos, eu acho que eu compus essa música. E aí eu ainda nem conhecia a Márcia Huayna Cambeba, que eu fui conhecer por volta dos meus 26 para 27 anos. E Márcia Huayna Cambeba eu conheci lá no Curvo Velho lá no Telégrafo. Nós estávamos fazendo uma oficina de voz, né? E a gente, logo que se conheceu, a gente se identificou, né? As propostas de trabalho e começamos um trabalho juntos, né? Juntas, aliás, litero-musical, que envolvia música, poesia. E depois crescemos a banda, né? Porque começamos eu e ela, depois a gente agregou mais pessoas. E ficamos no circuito, assim, uns 2 a 3 anos, cantando em Belém. E dentro do nosso repertório estava Vitória Tão Régia e Márcia, até no estúdio do André McLeary, que é um músico muito bom aqui em Belém. Aqui de Belém, hoje ele já não mora em Belém, ele mora em Portugal. E ele tinha um estúdio, assim, bem improvisado na casa dele, em que ele fazia gravações. E nós gravamos tanto o material da Márcia, né, que foi Aika Kritama, o poema que eu musiquei dela, né? Tiveram outros poemas dela também que eu musiquei, e dentre as quais ela me pediu para gravar Vitória Tão Régia no André McLeary. E foi a primeira gravação que eu fiz, assim, de Vitória Tão Régia lá. Foi uma gravação muito boa. E eu vou trazer aqui, gente, essa gravação. Eu vou montar um videoclipe para
fazer essa gravação, correr aqui no YouTube também, porque merece. É uma primeira versão de Vitória Tão Regia. Esta segunda, quem dirigiu foi o Nelson Torres, né? Ele tem a direção musical justamente comigo, a gente conversa muito quando a gente vai fazer, né? As gravações lá, os arranjos também são compartilhados. E essa música já existia, então o Nelson teve o desafio, e ele nem escutou a primeira versão, né? Ele teve o desafio de desenvolver, e eu mostrando para ele como eu queria, como eu visualizava a música. E a proposta era uma fusão entre toada e carimbó. Por quê? Né? A união da Amazônia. Nós precisamos nos unir. Né? Nós somos realmente habitantes desse território imenso que é a Amazônia e que necessita de cuidados. E nós também somos povos que somos segregados, né? Já acostumamos a ser excluídos do que é bom no Brasil. Então, nós sofremos esse preconceito, nós sofremos essa xenofobia e nós não podemos brigar entre nós. Nós não podemos nos dividir nessa situação. Nós precisamos estar unidos, né? Então, assim, por isso, e eu já fui lá em Manaus, eu sei que há uma rixa, que há um preconceito deles contra os paraenses. Eles dizem que todos nós somos ladrões. E há sempre aquelas piadinhas, tem piada, né? Aqui eu não vejo muito, né? Aqui o pessoal do Pará é de boa, ninguém fala mal do Manauara. Mas lá é pesado, gente, tem piada com relação a gente e tudo mais. Enfim, mas eu não acho bacana isso, eu não acho legal. Então eu propus nessa música a união da Amazônia. A gente não tem por que estar falando mal um do outro, querer ser mais um que o outro. Todos nós temos culturas importantes, temos um papel importante na cultura brasileira e temos um território belíssimo e diverso para cuidar. Então a gente tem que deixar essas coisas de lado e nos unir. Então a proposta foi fazer toada e carimbó. E o Nelson fez uma maestria absurda isso, né? Ele montou as batidas da música, incluiu o curimbó e elementos de ambas as manifestações culturais e ficou maravilhoso, gente. Ficou lindo o trabalho. E para a gravação do videoclipe, eu convidei a Márcia. E, assim, combinou, porque a Márcia, ela entrou em contato comigo também para que eu participasse de um projeto que ela estava desenvolvendo, que ela ia apresentar em Castanhal, numa escola de arte lá, que eu esqueci o nome da escola. E ela me convidou para cantar com ela, como nos velhos tempos. E eu, muito feliz, aceitei o convite. Ensaiei 2 semanas e a gente foi cantar no evento, deu tudo certo. Foi lindo esse retorno, né? E eu a convidei para fazer o clipe Vitória Tão Regia. E a Márcia sempre, como sempre, muito dedicada no que ela faz. Ela se dedicou muito e foi gravar. Mas espera lá, que tem mais. Quando eu estava organizando, né, já gravando, e eu fui tendo as ideias de como seria esse videoclipe, eu tenho uma aluna, né, eu sou professora da educação básica, ensino médio, lá no Distrito de Americano, Santa Isabel, e lá eu tenho alunos muito talentosos, que eu já acompanho desde o primeiro ano. E essa minha aluna, ela fez o primeiro ano comigo, ela está no segundo ano, fui professora dela de arte no primeiro ano, ela participou de vários projetos, e eu já identifiquei o talento dela. Ela tem um talento, ela já é uma artista plástica, trabalha com realismo, trabalha com figurinos, trabalha com telas, trabalha com desenho. Ela é uma artista. Então eu falo para ela, né? Eu sempre a incentivo e a escola percebe isso. Então eu perguntei para ela, Thalia, você pode fazer um traje sustentável para Vitória Regia? É a personagem que nós vamos apresentar no clipe. E ela topou. Eu valorizei o trabalho dela, claro, eu paguei, porque a arte ela deve ser valorizada, gente. O artista trabalha com ideias e materialização de ideias. Então, ela trabalhou, né? Ela pegou os recursos, tudo bem que os recursos foram sustentáveis, ela reaproveitou e essa era a proposta, mas ela fez um conceito maravilhoso, aquele traje que a Waina, que a Márcia utiliza quando ela se transforma em Vitória Regia, foi a Thalia que fez. Aquele conceito foi a Thalia que fez. Então eu valorizei a arte dela, paguei à altura a arte que ela compôs, né? E assim nós devemos ser, nós que somos artistas devemos dar o exemplo, porque a nossa arte, ela tem valor, o nosso trabalho tem valor. A gente não pode se vender, trocar por cerveja, trocar por cigarro ou por uma quantia qualquer. A gente precisa se valorizar, porque a gente sabe o trabalho que dá e todo o esforço que a gente faz durante uma vida inteira, estudando, né, comprando os nossos instrumentos, né, os nossos recursos, fazendo, investindo na nossa arte, por exemplo, esses videoclipes são todos pagos, né? Então a gente também paga outros profissionais para também ter um resultado legal. Então não é justo a gente desvalorizar o nosso colega.
E a Uaina, já voltando para a Uaina também me pagou um cachê para participar desse evento. Eu paguei a Thalia e o traje ficou maravilhoso. É um traje feito de papelão, de tecido reutilizado, colar quente e papel. Ela compôs as flores da Vitória Regia de papel de cartolina, fitas reutilizadas. Mas, gente, ficou muito lindo esse figurino. E ele foi exposto num evento que eu promovi lá no colégio, o resultado de um projeto de ambiental que nós também desenvolvemos lá, que inclusive vem documentário aqui pra gente assistir como foi esse evento na escola, tá? Então, gente, olha só. Teve essa ideia do traje, né? Nós combinamos o dia, eu contratei o Pablo Pabuloso Produções, que foi vou dizer assim, um anjo que a Vanúbia Mello me apresentou. O Pablo, ele filmou meu casamento, ele fez vídeos maravilhosos para as redes sociais, né, do meu casamento, e desde lá eu já gostei muito do trabalho e do compromisso que ele tem. Então é importante também a gente lidar com profissionais que levam a sério aquilo que fazem, que tem hora para chegar, que são pontuais. Enfim, o Pablo já me conquistou ali. E aí eu convidei ele para fazer Vitória Régia, Vitória Tão Régia. E ele fez, gente. A Waina, ela deu a sugestão do local que nós gravaríamos, porque inicialmente ia ser no Museu Emílio Gueldi, só que na data que eu podia, que ela podia, que o Pablo podia, o museu não abria, era uma segunda-feira. E aí ainda bem que ela tinha esse local lá em Castanhal, em APU, que é uma vila linda e que tem uma mata muito preservada. E nós fizemos lá em um sítio, que é particular, mas que tem a mata, ainda não tem muita intervenção humana, e tinha um córrego lá também, com árvores maravilhosas, altíssimas. É um recorte da floresta da Amazônia. Nós estamos no território amazônico, então nós temos a floresta, está muito presente, apesar de nós ainda sermos levados a pensar que nós estamos distantes dela. Mas a floresta está aqui, né? Nós estamos muito próximos da floresta. E nós coexistimos com essa floresta, apesar de estarmos, né, habitando ambientes urbanos. Então nós fomos para esse local, gente, e nós fizemos takes maravilhosos. E o resultado foi esse, de Vitória Tão Régia, né? A Waina levou um vestido maravilhoso dela, né? Eu fui a Belém, comprei os vestidos temáticos, né? Pensei no cocá, pensei em todo, né, nas maracas. A Waina também pediu para ela trazer as maracas que ela confecciona. Ela tem uma cuieira na casa dela, um pé de cuia, não sei se vocês sabem como é, né? Então ela extrai essa cuia, tira todo o conteúdo de dentro, faz o beneficiamento da cuia, cola, né? E aí ela coloca pedrinhas, feijão dentro e faz os maracás ou maracas, que são instrumentos dos povos indígenas. Então nós utilizamos as maracas, nós fizemos a performance lá nesse local, utilizamos os looks, né, os figurinos, e inclusive o figurino conceitual que a Thalia desenvolveu, a nossa aluna lá da Escola Magalhães Barata, e deu tudo certo. O Pablo foi maravilhoso nas tomadas que ele fez. O Pablo tem um olhar de artista, porque ele é artista, ele é dançarino, né? Então ele é figurinista, ele é dançarino, ele mexe com cenografia. Então o Pablo foi uma peça muito importante, né, nessa questão da direção de arte. Foi uma direção de arte compartilhada, porque eu também desenhei o roteiro para ele de como seria. E aí nós concebemos aquele conceito, nós ficamos, né, trocando figurinhas na concepção do videoclipe, na edição, e tá aí o resultado. Gente, eu estou muito feliz com o resultado, com os feedbacks das pessoas que admiram o nosso trabalho, né? Eu estou muito feliz mesmo com toda a repercussão que nós tivemos. Nós já temos para mais de 3.300 visualizações em Vitória Tão Régia, e os likes também foram bem expressivos. Então, muito obrigada a todos realmente que nos apoiaram no nosso trabalho, dando sua contribuição, os comentários, os likes, e continuem assistindo, porque é em prol da proteção da natureza, é em prol da proteção dos povos indígenas que protegem a natureza, né? Nós temos discursos tão discriminatórios que já estão enraizados na sociedade, que vêm de pessoas muito próximas, deslegitimando ainda, né, a importância dessas pessoas e os movimentos que elas promovem para uma democratização de oportunidades. Mas a gente ainda observa que, por coisas particulares, por questões e visões particulares, esses movimentos, esses povos, essas causas ainda estão muito descredibilizadas, porque são particularizadas, e a gente não pode particularizar, nem generalizar particularidades. A gente tem que ir por via de estatística, se basear por via de estatísticas, estudos, recortes de estudos. É nisso que a gente tem que se basear, não em vivências, não em que você observa aqui ou ali.
Você precisa ser científico quando você vai tratar de existências. Você não pode ser taxativo, preconceituoso e leviano com relação a vidas humanas, tá? Então, esses discursos vêm de muito perto da gente, mas cabe a nós que temos essa responsabilidade, principalmente artistas, principalmente professores, de quebrar esses preconceitos, de quebrar essas correntes discursivas que visam deslegitimar, né, e desvalorizar movimentos autênticos e legítimos. E é isso, gente. Vitória Tão Régia, Benevides, um conto de flores, um canto de liberdade, trata da nossa história, trata do nosso território, trata das nossas origens, trata da nossa ancestralidade. E nós vamos continuar aqui falando sobre isso, porque este é o momento, tá? Este é o momento certo para nós falarmos. Nós já apanhamos muito e é hora de nós modificarmos e desconstruirmos esses preconceitos estruturais, esses discursos de ódio contra as minorias, né? Porque se você tem ódio contra as minorias e você replica isso, você está legitimando e apoiando uma classe dominante que só fez explorar o povo brasileiro. E é isso justamente o contrário que nós queremos fazer. Então, assim, não dá para falar, né, de território, não dá para falar de Amazônia, não dá para falar de COP30 sem considerar criticamente todo esse contexto. E foi válido, foi muito bom, com certeza terá resultados positivos e com certeza nós, que somos a cara da Amazônia, podemos ser também a voz da Amazônia. A voz, a representatividade também na mesa de negociações. Não só eles decidindo as nossas vidas, o povo que está nos territórios, as vidas do povo que está nos territórios. Nós entramos na mesa de negociação. Os povos indígenas estavam lá, os quilombolas estavam lá, as representatividades do movimento negro, dos movimentos indígenas, dos movimentos das mulheres, né? O tema racismo ambiental esteve em pauta. E assim nós progrediremos lutando e trazendo à tona essas pautas para que elas sejam pensadas, discutidas e atendidas. E é isso, gente. Vamos lá, de uma maneira bem crítica, de uma maneira bem também, né, otimista, vamos levar o nome da nossa terra da melhor maneira que a gente possa levar e vamos defender os nossos territórios e os nossos ancestrais e o nosso povo que luta por uma Amazônia viva, por uma Amazônia de pé e por uma Amazônia mais justa.